Queridos alunos, queridas alunas, hoje eu gostaria de trazer para vocês, nesta aula de prática processual civil, um apanhado da visão sistemática da defesa do réu. O atual Código de Processo Civil trabalha de maneira ampla, unificada com este momento processual, como você já estudou nas aulas de teoria do processo civil. Ou seja, quando nós falamos em defesa do réu, estamos falando de um momento processual onde o réu deve esgotar todas as temáticas, todos os argumentos fáticos ou jurídicos, processuais ou não, das suas teses de defesa. Isso significa que o nosso Código de Processo Civil atual unificou num único momento e já podemos antecipar numa única peça o exercício de todo o direito de defesa do réu no processo de conhecimento. Isso tudo e suas consequências previstas no Código de Processo Civil, você já teve a oportunidade de estudar com o professor da matéria a base teórica necessária para avançarmos agora num olhar prático. Tudo bem? Eu disponibilizei para vocês alguns slides que servirão de apoio à aula de hoje e peço que vocês, na medida do possível, acompanhem este vídeo também visualizando aquilo que está descrito, escrito e organizado nos slides. Está certo? Muito bem. A defesa do réu encontra apoio na legislação entre os artigos 335 e 343 do Código de Processo Civil. Vejo, senhores, que não são muitos artigos que nós precisamos ler para compreender aquilo que, na prática, se executa a título de defesa do réu. Beleza? Artigos 335 a 343 são os artigos necessários para uma leitura prévia que sugiro que você faça antes mesmo de redigir qualquer peça de defesa nas aulas de processo civil com foco prático. Pois bem, nós podemos, entretanto, dizer que a defesa do réu concentra-se, portanto, num único ato, num único momento processual. Mais do que isso, agora, numa única petição. Quero lhes dizer, então, que o réu deve, numa única petição, descarregar no processo tudo aquilo que ele tenha a título de defesa. Podemos afirmar que essa peça única leva o nome técnico de contestação. Mesmo que, como veremos, na peça de contestação possa o réu reconvir, apresentar a sua reconvenção. Tema este também já estudado pelos senhores nas aulas teóricas do processo civil. Pois bem, significa que o Código indicou um momento único e agora uma petição única para o exercício do direito de defesa. No Código de Processo anterior, cada peça de defesa, cada argumento de defesa era exercido numa peça autônoma. E isso causava, inclusive, um excesso volumoso de petições, muitas vezes um desencontro de informações, uma repetição de itens que é totalmente desnecessário. A celeridade processual, a simplificação do processo civil trouxe então à tona esta ideia de que a contestação resume todos os argumentos de defesa numa peça única e, consequentemente, deve ser apresentada no mesmo prazo da mesma, da contestação. Beleza? Bacana. Mas você pode se perguntar, Chacon, me diga uma coisa, quais são esses argumentos de defesa? Quando eu falo de resposta do réu, o que é que o réu pode argumentar? Então vamos lá, vamos nos recordar. O réu pode apresentar as preliminares, lembram? Aquelas preliminares que geram prejuízo à avaliação de mérito e aquelas preliminares que não causam prejuízo à avaliação de mérito. Nos dois casos, as preliminares podem, consequentemente, extinguir o processo. Então, o primeiro item
de defesa, de resposta do réu, são as preliminares. Mas, antes do mérito, ainda temos outros argumentos que consideramos relevantes e peço a sua atenção. O primeiro deles é o fato das chamadas impugnações. Impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça. São tópicos de resposta do réu e devem ser ofertadas na peça de contestação. E além disso, as exceções relativas ao impedimento do juízo, por exemplo, ou mesmo as exceções de competência, ou melhor, de incompetência absoluta ou relativa. Vejam então que eu tenho preliminares, impugnações e exceções. Tudo isso ainda sem tratar do bojo, do miolo da defesa, que são os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então eu tenho preliminares, impugnações, exceções e quarto, fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. E agora quinto, a possibilidade da reconvenção na peça de contestação. Vejam, senhores, que ainda numa visão macro, eu posso atingir a petição destas 5 maneiras distintas. E repito, preliminares, impugnações, exceções, fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor e reconvenção. Eu posso atacar com estas 5 frentes, sendo que isso será feito num momento único, numa peça única. Para finalizar essa primeira etapa, observem também o seguinte: a contestação, segundo a doutrina, se divide em 2 frentes. O que nós chamamos de defesa indireta, que são argumentos meramente processuais, chamada também de defesa processual. E o que nós chamamos de defesa direta, que é a defesa de mérito, chamada também de defesa substancial. Então, eu, em tese, posso dizer que preliminares, impugnações e exceções, em tese, são defesas indiretas. Prejudicam, via de regra, há exceções, uma análise aprofundada do caso, porque o cenário pode vir a ser extinto em razão de uma dessas defesas de cunho processual, defesa indireta. Beleza? E também temos a possibilidade da defesa direta, que daí sim exige do julgador que avalie por definitivo aquilo que está sendo levado ao seu conhecimento, processo de conhecimento. Bacana. E não se esqueçam, além da defesa indireta, processual, além da defesa direta, defesa de mérito, defesa substancial, hoje a resposta do réu pode contemplar também a reconvenção. Ok? Essa é a primeira parte da aula de hoje. Eu volto na sequência com vocês. Um abraço!